O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no mês vocacional, mês das vocações, mês de agosto, e com esse domingo, Dia dos Pais, começamos a Semana da Família. É ocasião, portanto, também para pedirmos a Deus por todas as famílias, rezarmos por todas as famílias, pedir a Deus o sustento espiritual para todas as famílias. As leituras que nós ouvimos hoje nos mostram como Deus se revela, como Deus se mostra, como Deus se apresenta para nós. Começando pela primeira leitura, o livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, Deus se revela a Elias na brisa suave, no vento suave. O contexto é o seguinte: cansado e ameaçado de morte, Elias foge para o deserto. Ele esperava o Senhor no vento, no terremoto, no fogo, mas ele não estava lá. Deus vai ao encontro de Elias no sopro suave de uma brisa, o vento calmo, tranquilo. E por isso nós podemos deduzir e compreender que Deus se manifesta na humanidade
Deus se manifesta para a humanidade, para todos nós, de um jeito simples, humilde, no silêncio interior. Deus não se mostra para nós com força, com violência, com agitação. Deus se mostra para nós no silêncio, na simplicidade, na humildade. A melhor forma de nós nos comunicarmos com Deus é na oração. Nós conversamos com Deus, nós dialogamos com Deus e Ele se mostra presente em nossa vida, sim. Na segunda leitura, nós ouvimos a carta de Paulo aos Romanos. Paulo fala que Deus se revelou, oferecendo a todos uma proposta de salvação. Mas, infelizmente, o povo rejeitou essa proposta de salvação. Deus nos envia seu Filho Jesus, seu Filho amado Jesus, para nos trazer uma proposta de salvação. Mas o Filho de Deus foi rejeitado. Tanto é que foi morto na cruz, né? Então Paulo convida a comunidade de Roma a prestar atenção nisso. Deus está sempre presente, Deus dá a chance, dá a oportunidade, mas as pessoas têm que abrir o coração para Deus também. E naquele momento, naquele contexto, muita gente fechou o coração para Deus, rejeitando Jesus. O evangelho que nós ouvimos, segundo São Mateus, Deus se revela na tempestade. Qual é o contexto desse evangelho? Vamos recordar um pouquinho. Jesus, logo após a multiplicação dos pães, envia os discípulos em missão. Envia os discípulos em missão. E ele sobe ao monte para orar a sós, para rezar. Enquanto isso, os apóstolos navegam de noite na barca agitada pelos ventos contrários. E aqui é bom sempre lembrar que cada palavra tem aí um sentido, né? Navegam de noite, digamos assim, sem um rumo determinado, né? A barca agitada pelos ventos contrários, agitação presente naquele contexto. Jesus interrompe o descanso e vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar. Eles ficam assustados e dizem: é um fantasma. E ao dizer é um fantasma, é o mesmo que dizer não sabemos quem é, não conhecemos. Jesus diz: coragem, sou eu, não tenho medo. Pedro então diz: se és tu, manda-me caminhar sobre as águas. Ousado Pedro, né? Ousado. Se és tu, manda-me caminhar sobre as águas. Pedro então vai ao encontro de Jesus, mas assustado pelo vento, começa a duvidar e a afundar. Então grita por socorro: salva-me, Senhor. Interessante notarmos os detalhes, não é? Ele vai caminhando sobre as águas, então acreditando que era Jesus mesmo que o chamava. Mas no momento ele começa a pensar: mas será mesmo que é Jesus? Será que é Ele mesmo? E começa, de certa forma, duvidar um pouco. E aí começa a afundar, né? Ou seja, duvidar da presença de Jesus
É falta de fé. É falta de fé. Então, quando a fé começa a enfraquecer, ele começa a afundar. Então grita por socorro, né? Salva-me, Senhor. Então, na hora do aperto, do apuro mesmo, ele, não, é o Senhor mesmo, não é? Salva-me, Senhor. Jesus estende a mão e depois o questiona: por que duvidaste, homem de pouca fé? Jesus entra na barca e a tempestade se acalma. Então todos se voltam, se prostram de oração diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Deus se manifesta em meio às dificuldades, em meio aos ventos e às tempestades de nossa vida. Vejam só, na primeira leitura nós ouvimos que Deus se manifesta no silêncio, na calmaria, mas Deus se manifesta no Evangelho, em Jesus, no meio de uma tempestade, né? Ou seja, Deus se manifesta em nossa vida, em todas as ocasiões, de todas as formas. Basta que nós queiramos encontrar e abrir o coração para o Senhor. Esse barco, nós entendemos muito bem, é o simbolismo da comunidade cristã. Esse barco é a comunidade cristã. O evangelho desse domingo reflete, então, a fragilidade da fé dos discípulos de Jesus. E quem são os discípulos de Jesus? Somos todos nós. Eu, você, todos nós. Os discípulos seguem a Jesus de forma decidida, mas se deixam abalar quando chegam as perseguições, sofrimentos, dificuldades. Mas Jesus estende a mão e o sustenta. A desconfiança dos discípulos transforma-se em uma fé firme. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, digamos assim, né? Precisou de uma tempestade para agitar a vida daqueles homens, para que eles pudessem enxergar que Deus está presente, que Deus está próximo. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Assim, o fantasma do medo e as crises de fé são superadas quando aceitamos a presença de Deus em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar, em nossa vida comunitária. Vencemos o medo e as crises de fé quando percebemos a presença de Deus e abrimos o coração para Deus. E Ele continua a dizer a todos nós, no dia a dia de nossa vida: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Quem de nós, em nossa vida, já não passou por algumas tempestades mais fortes, mais brandas, né? Quem de nós já não enfrentou os vendavais da vida, né? Mas na medida em que nós acreditamos, na medida que temos fé, nós abrimos o coração para o Senhor. E Ele diz para nós também: coragem, sou eu. Não tenhas medo. Celebrando hoje o domingo, Dia dos Pais, segundo domingo do mês de agosto, os pais também correm o risco de passar por tempestades que se formam dentro e fora da família. As tempestades estão presentes. E os pais também podem enfrentar essas tempestades dentro e fora da família.
E nesses momentos em que os pais sentem a sensação de afundar no mar do desânimo, que eles possam perceber a presença de Cristo, que vem ao encontro com palavras de esperança. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Ser um pai verdadeiramente, na expressão da palavra, é educar, é orientar, é ensinar, é testemunhar. Eu sempre digo assim, não sou eu que digo, não é? A igreja ensina assim, que adianta um pai dizer assim para o filho: filho, você tem que acreditar em Deus, você tem que ter fé. O filho pode olhar para o pai e perguntar: pai, o senhor acredita em Deus? O senhor tem fé? Então não basta falar, é preciso testemunhar. É preciso testemunhar. E os pais, no contexto da família, devem ser pessoas que testemunham a fé verdadeiramente. Quando Cristo entra na barca, o vento e as ondas param e voltam à tranquilidade e à paz. Quando se tem fé, quando se acredita, quando se busca a Deus, as tempestades passam. As tempestades não duram eternamente. Elas vêm e vão embora. E podemos dizer assim que ainda no mundo, nesse tempo, no mês de agosto, ainda passamos por uma forte tempestade. A pandemia causada pelo coronavírus. No Brasil, mais de 100 mil mortos, mais de 100 mil vidas perdidas. Uma tempestade forte, sim, que agita e agitou muitas famílias. E somente quando alguém perde um ente querido, é que sente de perto a causa dessa doença Covid-19. Então assim, tempestade forte causada por essa pandemia. Mas também é preciso entender que essa tempestade vai passar, na medida em que nós abrimos os ouvidos para o Senhor. Ele continua dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. A tempestade passa, as dificuldades passam, a fé permanece e a fé se renova. A fé vai se concretizando no dia a dia da nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. É preciso buscar Deus, é preciso acolher Deus, é preciso viver com Deus no coração e na vida. Enquanto eu preparava essa meditação de hoje, me veio à mente uma música bastante conhecida, A composição é do Nelson Monteiro da Mota, e alguns cantores já interpretaram essa música, entre eles o padre Marcelo Rossi. Uma música muito simples, bem conhecida. Eu não vou cantar, pode ficar sossegado, não vou cantar não. Vocês vão sair correndo, vão desligar o computador, tal, não. Mas eu vou lembrar aqui duas estrofes que vocês já conhecem muito bem. É a primeira e a última estrofe. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai.
O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. E é assim, segurando na mão de Deus, que nós vamos enfrentando as tempestades desta vida. Como sacerdote, como pais, como famílias, como cidadãos, como cristãos. Nós seguramos na mão de Deus e seguimos em frente, porque Ele nunca desiste de nós.